Tô te mandando esse áudio porque tem coisa que só se entende quando se fala em voz alta. Porque nem toda reflexão vem pronta. Às vezes, ela vem com um áudio de 5 minutos que vira uma conversa. Aqui a gente fala sobre arte, amor, cultura pop, literatura, música, comportamento e tudo que mexe com a gente, do cinema dos anos 2000 até os amores que só a Taylor Swift entende. Eu sou a Susan, professora de literatura, escritora e pesquisadora de neurociência e comportamento. Eu sou o Lucas, ator, produtor e redator publicitário. E você está ouvindo... Tô te mandando esse áudio porque... Tem dias que parece que se a gente baixar a guarda por um segundo, tudo desmorona. E o mais louco é que muita gente nem percebe que a gente está segurando o mundo todo com as duas mãos. Sorrindo, respondendo, entregando tudo, enquanto dentro de nós tem só um eco. Eu não dou conta mais. A gente cresceu ouvindo que precisa ser forte, mas o que ninguém ensinou é o que fazer quando a força vira um peso. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai puxar esse fio da exaustão emocional. E aí a gente vai falar sobre depressão, ansiedade, crises e tudo que permeia a vida de bastante gente hoje em dia. Inclusive a nossa já permeou, felizmente. E o plano de fundo que nós vamos usar para esse episódio é um dos filmes que eu considero mais sensíveis sobre esse assunto, que é As Vantagens de Ser Invisível. Então seja bem-vindo ao Tô te mandando esse áudio porque... E o tema de hoje é Tô cansado de ser forte o tempo todo. Pessoal, como a Susan disse, o filme que vai guiar a gente nessa conversa é o As Vantagens de Ser Invisível. E aí a gente vai contextualizar um pouquinho aqui pra vocês sobre esse filme. Caso alguém não tenha assistido, a gente super indica assistir. Sim. Então imagina só, um adolescente sensível, calado, meio deslocado do mundo, tentando sobreviver ao ensino médio. Ele tá lidando com os traumas do passado, a solidão. Esse é o Charlie. E o filme acompanha o primeiro ano dele no colégio, lá no ensino médio, onde ele se sente completamente invisível, até que ele conhece dois adolescentes diferentes, que é a Sam e o Patrick, que acolhem ele no grupo deles e acaba mudando a vida dele a partir dali. Aí, aos poucos, gente, o Charlie, ele começa a sair da bolha de quando ele chegou. Quando ele chegou, ele era um adolescente bem introvertido, ele não era muito sociável, era muito na dele. E aí, quando ele conhece esses dois, né, ele passa a experimentar as festas da escola, que fazem fora da escola, né? Música boa, que eles apresentam várias músicas, inclusive nesse filme ele tem uma playlist dele maravilhosa. É maravilhosa, sim. E aí ele, junto, né, nesse envolvimento que ele tem com esse grupo de amigos que ele conhece, ele descobre amizades verdadeiras, porque tem um momento do filme que eles se encontram nessas festas, e aí eles estão numa roda de amigos, eles fazem uma brincadeira, e aí cada um conta um pouco de si, das suas fragilidades, e aí o Charlie se abre ali também, sabe? Consegue pôr pra fora algumas coisas que ele sente, e ali ele descobre também, nesse filme vem aí a descoberta do primeiro amor, que é quando ele se apaixona pela Sam. Mas ele passa por tudo isso, enquanto ele tá passando por tudo isso, que é a parte da fase da adolescência, ele traz junto ali as memórias que ele enfrenta, porque ele escreve num diário, né? O livro, ele é em formato de diário. Uhum. Que o diário, ele é dado para ele desabafar, porque ele sofre de depressão, né? Então, o terapeuta dele dá para ele usar, para ele fazer isso, para ele conseguir soltar o que ele não consegue falar. E aí, no filme, eles colocam isso de outra forma. E aí você consegue ver como lembranças, como momentos que ele dá de frente com essas memórias dolorosas. Aí fala sobre a ansiedade dele, sobre a depressão, como ele lida com isso, como que as pessoas em volta lidam com isso, porque, querendo ou não, isso reverbera para todo mundo que está do lado, né? Então é um filme sobre crescer, sobre amadurecimento, sobre você se sentir estranho no mundo. E aí descobrir que você merece, mesmo com seus problemas e com tudo que a gente enfrenta, que a gente merece ser amado. Né? Sim, e ele traz, né, nessa fase, que é a adolescência, exatamente isso, todo esse... Porque é comum a gente, no episódio passado nós falamos sobre a vida adulta, né, e agora se a gente puxar na nossa memória, e eu trabalho com adolescentes, você também trabalha com adolescentes, Sim. O adolescente, ele sente tudo de forma muito mais intensa do que os adultos. Então,
as coisas ganham um peso muito maior. E aí toda essa explosão de sentimentos, de entendimento que eles têm ou que eles não têm, acaba se tornando muito maior às vezes do que é e causando muitas reações. E aí a gente vai usar esse filme como guia para o nosso diálogo hoje aqui, falando sobre esses temas que permeiam a sobrecarga emocional. Sim, aí trazendo também agora para nossa realidade de 30 mais, o filme ele tá aí como pano de fundo, mas a gente trazendo para nossa realidade, né, mais velha, Uhum. isso não nos abandona na Não, adolescência, infelizmente, sim. né. O que muda é a visão, né, como a gente enxerga isso. Então, eu passei por isso na adolescência e eu não sabia. Então eu não tive um tratamento, um respaldo ali, né. E hoje eu tenho uma outra visão sobre saúde mental, sobre como cuidar disso, sobre olhar para mim, sobre ver os meus limites, porque eu acho também que isso é muito importante. Uhum. A gente está muito cansado de tudo, porque a gente durante muito tempo teve dificuldade de enxergar que precisa dar limite para as coisas. E até entender quais são os nossos limites em cada, porque eles também variam de acordo com o contexto, com o que no trabalho é nas relações, com outras pessoas é outro, e também varia entre a pessoa. Entender quais são esses limites, eu acho que é um grande desafio da vida adulta, na real. Para mim, pelo menos, é um desafio muito grande. É um desafio, porque às vezes o que você acha, às vezes essa coisa de querer dar conta de tudo é o que leva a gente a não conseguir, a história dos pratinhos, né? Uhum, Você ficar equilibrando muitos pratos, e achar que você vai conseguir fazer isso sozinho ou sozinha, é um aham. grande erro. Porque vai chegar um momento que isso vai ser esgotante e vai reverberar em várias partes da sua vida. Isso se você não conseguir começar a sentir fisicamente. Sim. Porque, o estresse, né, hoje que a gente tem nome, né, para isso, que é o burnout, Aham. por Quando causa do trabalho, aham. ou mesmo por causa da estafa, né, de muitas tarefas, principalmente as mulheres, porque tem carga dupla, tripla, às vezes, né. Sim. Então a gente tem essa necessidade de ficar mostrando que a gente tá bem, que a gente tá dando conta, que é assim mesmo, que a Aham. vida é assim mesmo, e aí não sobra tempo para viver. E não sobra tempo pra gente olhar pra gente e perceber o que a gente tá falando agora, perceber os nossos limites de: "Ó, até Sim. aqui eu consigo, daqui pra lá eu não vou conseguir. Eu vou ter que delegar pra alguém, eu vou ter que falar não, Uhum. eu vou ter que enxergar que isso aqui pra mim tá muito, tá passando do limite, sabe, tá Sim. passando de todas de tudo que eu consigo fazer, do meu máximo. O meu máximo é isso aqui, às vezes o seu máximo vai ser o seu mínimo, Sim. e tudo É, bem, e tá sabe. tudo bem, não, você não precisa se comparar, né, a gente entra em tópicos, é uma variável de tópicos muito grandes, porque você não precisa se, comparar com o máximo de outra pessoa. Mas puxando nisso no que você disse, de entender quais são seus limites e tudo mais, é uma dúvida muito genuína que eu tenho, e é uma coisa que eu converso, porque, mano, vem muito do meu jeito de ser, e eu converso bastante com a minha psicóloga sobre isso, que, enfim, né, e você sabe que eu sou uma pessoa difícil de negar coisas. Ai, sim, isso já E foi pauta. e isso é a dúvida que eu tenho é como eu identifico que eu estou entendendo qual é o meu limite e que eu não estou sendo egoísta. Mano, isso é uma coisa que pesa muito na minha cabeça. Eu fico: "Tá, mas se eu não, ah, entregar isso, a forma que é esperado ou que pedem, eu tô sendo egoísta". E não, E não, não é você isso. Só que na tá minha cabeça é muito difícil de desvincular uma e coisa da outra. deve ter muita gente que passa por isso, Sim. né. Eu tenho esse problema com o trabalho, Aham. eu tenho muito esse problema, e eu já tive esse problema com amizade. De não saber falar não, sabe. Sim. Às vezes eu tô: "Ai, nossa, tô exausta, preciso descansar esse fim de semana, porque, nossa, semana de aula foi puxada". E aí chega no fim de semana, minhas amigas, às vezes, assim: "Ai, vamos sair, vamos fazer não sei o quê, Sim. vamos", e aí eu sempre tá disponível: "Não, vamos sim, vamos sim". "Ai, mas é porque vai sair". "É porque eu não vejo elas". Tudo bem, Aí mas você se culpa, às vezes, por isso também, é. né. Mas aí tudo bem, só que eu tô eu tô
indo porque eu quero ir ou eu tô indo porque eu quero agradar? Aham. Não que eu não Não queira queira estar estar, com sim. elas, mas é assim, eu tô muito cansada, será que eu não preciso olhar para esse cansaço? Preciso descansar também, sabe? E Preciso a ter o meu e momento. às vezes tem até o lance de, ok, tá, mas a gente não pode fazer algo mais próximo, por exemplo, vamos para um bar? Não, a gente não pode, sei lá, sair para conversar, sabe? Mudar a formatação do rolê, às vezes só para ser menos cansativo, também isso é um Também, problema é. de você, porque a gente acaba se enquadrando, né, no que é planejado ali pela outra pessoa, esperado pela outra pessoa, para que a gente consiga atender e A expectativa de é, todo mundo, e aí a nossa e aí se fica onde, né? sobrecarrega, né? E Vem o aí cansaço, a exaustão vem aí, né? E aí, isso dentro do contexto de vida, dentro do contexto de trabalho, eu me sobrecarregava muito, Uhum. sabe? Essa coisa agora também da alta performance, de tudo, Ai, né? sim. Tá muito difícil, tá sendo cruel de eu preciso ser muito bom em tudo, e eu preciso e aí eu preciso agora fazer exercício físico, e eu preciso comer bem, e eu preciso estar no shape, e eu preciso, ser o melhor no meu trabalho, e eu preciso entregar 1000 coisas além do meu trabalho, porque, eh, os hobbies têm que estar também perfeitos, Sim. e Tem que ter tempo para meu tudo e Deus, conseguir sabe? gerir tudo isso. Não sei se você viu. Eu tô cansada só de falar. Não sei se você viu, não sei se vocês que estão aí ouvindo viram, esses tempos atrás, começou a viralizar na internet, não sei se chegou em todas as pessoas, mas aqueles vídeos de pessoas muito ricas que falam, ai, minha rotina de semana, sei lá. Aí a pessoa acorda, tipo, 4:30 da manhã, soca a Ah, eu cara no vi isso. gelo, treina, vai correr, aí toma café da manhã e vai pra academia. Aí, tipo, 7 horas da manhã ela já fez 40 coisa, aí ela tira um tempo pra ler, aí ela trabalha ali no computador e fica nessa pressão de olha tudo que eu faço durante uma manhã, sabe? É Enquanto como se a você. gente tivesse o mesmo tempo de vida. Não, e as mesmas Jesus! condições, né? O Porque mesmo tempo de vida que eu quero sim, dizer é justamente isso, é de ter tudo à disposição. sim. Porque assim, aí a gente entra naquilo, o que que ela tá querendo mostrar? Uhum. Será que essa pessoa tá fazendo só isso ou aquilo ali é só um corte? Exato, né? Porque é um Porque já conteúdo levanta viral. maquiada, né. Aham. Então, É, tipo assim, eu acho que é um pouco também dessa coisa da comparação, da sim. gente é a vitrine, né, de Aham. ficar vendo essas pessoas mostram o que elas querem mostrar, Sim. e aí a gente se comparar com isso é muito duro pra gente, porque a nossa Nossa, total. realidade não é essa, a realidade de ninguém Não, de é essa, ninguém é. sabe. E assim, ai, mostra vlog da semana, mas Aham. ali é só tá os takes de coisas que foram super performáticas. Ela não tá fazendo um take dela pagando um Exato. boleto. Escolheu aquilo. A vida na internet ela é editada, né? Você escolhe Você o que você quer escolhe o que você quer mostrar. mostrar. E aí a gente, aí que entra essa coisa da comparação e de querer. A gente já tá nesse looping de querer mostrar que tá forte, né? Sim. Que a gente tá dando conta. E aí a gente vê isso e fala assim: nossa, gente, olha, 7 horas da manhã essa criatura já fez tudo isso. Eu não dei conta nem de levantar. Acordei cansado Nossa, já já. acordei cansado, sabe? Eu Sim. não dei conta de ir pra academia de manhã e a pessoa fez tudo isso. Mas por quê? A gente tá sempre ali tendo estímulo de que tudo tá melhor, todo mundo tá melhor que a gente. Todo mundo tá fazendo mais que a gente, sabe? A grama do vizinho Sim, a tá grama do sempre vizinho mais verde. o jardim tá mais bem cuidado, né. E aí é isso, todas essas, né, essas referências, isso que chega até nós durante nossa vida no dia a dia, acaba causando muitas vezes, na verdade eu acho que na grande maioria das vezes de forma inconsciente, acaba causando toda essa sobrecarga e essa comparação, e aí isso leva a burnout, a desespero, a ansiedade, que acho que é um dos temas mais comuns da atualidade. Nossa, sim. No filme, o Charlie, ele tem uma cena dele que mostra ele com crise de ansiedade, né. Sim. E aí eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu não entendi o que que era aquilo. Eu assisti novinha. Doce juventude, né.
Eu falei, nossa, mas por que ele tá assim, né? Aham. Que a tela dá uma tremida, ele fica meio fora de si um pouco assim. E aquilo ali era uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? E aí a Sam e o Patrick, eles são, dentro do filme, eles são essa rede de apoio dele, né? Eles Aham. viram essa rede de apoio. Dá um suporte. E o Charlie, ele tem essa coisa de segurar pra ele, né? Ele interioriza tudo. Aham. Aonde ele põe pra fora? Ele põe pra fora nesse diário, né? Eu não me lembro agora se ele faz terapia, mas eu sei que ele põe no diário, Uhum. que ele escreve muito no diário. E aí, a gente pode falar também sobre, puxando esse gancho dos personagens, a gente pode falar sobre essa coisa desse querer se mostrar forte, né, para as Uhum. pessoas, a gente não mostrar, não conversar e ficar guardando as Sim, e coisas. a gente deixa até de ser genuíno e espontâneo. Eu quero puxar um gancho do que você falou, na sua adolescência, quando você viu o filme, ter esse lance da tela tremer. Aqui a gente, né, no nosso podcast, a gente acaba falando sobre arte, a gente traz esses temas do nosso dia a dia refletindo com música, com livro, com filmes e tal. E é legal ver como qualquer linguagem artística usa disso, usa ferramentas para retratar sentimentos, né? Por exemplo, a tela tremer. E aí você me falou, me puxa Embaçar, isso, sabe? como traz para causar sensações mesmo. E aí eu lembrei também de Heartstopper. Não sei se vocês já assistiram Heartstopper. O protagonista também chama Charlie, ele É tem verdade. crise de ansiedade nessa última temporada. E a tela, porque Heartstopper é baseado em quadrinho, né? Então eles usam muitos elementos de quadrinho. E a tela começa a ser rabiscada quando ele tá tendo crise. Isso é muito legal, Nossa. não de acontecer, né? Mas, Mas é legal de de ver como expressar a eles. sensação, né? De como eles solucionam isso dentro do audiovisual, ali no caso, né? E como isso causa uma sensação em quem tá assistindo mesmo. De ajudar a entender a sensação. Isso é muito legal. Inclusive, assistam Heartstopper, porque é muito lindo. Meu Deus, eu amo tanto. Nossa, eu assisti também, muito boa. E é representatividade que a gente nunca teve, né? Exatamente. E aí, falando dos personagens, como eu estava dizendo, o Charlie, ele tem isso de guardar para si, Uhum. né? Eu tenho, vou dizer que é um ponto positivo, mas eu nunca tive isso, eu não sei como é, porque eu sempre fui uma pessoa muito expressiva. Então eu sempre falei muito, inclusive eu fico assim, gente, mas é só conversar, é só dialogar, é só falar o que sente, mas porque para mim é muito fácil falar o que eu sinto. Eu consigo me expressar muito bem. Sim. E a escrita também me ajudou muito, e me ajudou muito com isso. Aí a gente volta para a parte da arte, né? Uhum. Como ela ajuda nisso, né? Não é simples assim, né? Nem todo. Eu já tenho mais dificuldade em falar, expor o que me incomoda ou coisas do tipo. Hoje em dia eu sou muito melhor nisso. Mas desde pequeno eu já não tive tanta facilidade. Tipo, eu sempre fui mais de guardar e, ok, vou digerir isso Mas e. agora falando de uma outra coisa que veio na minha cabeça. Não acho que isso também tem um pouco a ver porque você é homem? Não Pra acho, você porque não, minha mãe também é muito assim. Tipo, eu percebo muito isso nela também. mas você não acha que você não teve esse tipo de pressão? Não, por ser homem, não. Não eu. É óbvio que isso existe na sociedade, mas aí eu falo num lugar de privilégio que meus pais sempre foram muito legais nesse Ah, que lugar. legal. Eles nunca me reprimiram nisso. Eu sempre fui muito, muito espontâneo. Mas eu acho que é mais de um lugar que vem de um todo rolê meu, que é de não querer desagradar, de incomodar e tudo mais. Mas a minha mãe também tem essa dificuldade de expor, então acho que no meu caso não vem por eu ser homem. O seu você puxou da sua mãe, Vem talvez. talvez de uma forma de criação mesmo, não sei. Mas acho que sim, que seja muito comum de homem não pode Não, eu expor. perguntei porque eu já tive outras conversas com outros amigos e a maioria fala, né, que não tem muita facilidade de pôr pra fora o que sente porque foi reprimido, muito reprimido. Ah, não, no meu caso eu acho que não foi isso não. Não, só talvez se eu entrar numa sessão de psicanálise e começar a puxar pontos, identifique, não, mas não que eu me lembre. Mas aí então eu também nunca tive esse problema. Uhum. Eu sempre fui muito expressiva e quando eu não conseguia expressar falando, eu expressava escrevendo. Sim. Então isso nunca ficou preso dentro de mim. Tipo, eu nunca tive, inclusive para mim,
fazer terapia, lembrando aqui que a gente tá falando do nosso recorte de vida, então eu e o Lucas, a gente tem acesso, né? Uhum. Então, pra mim, é acesso à terapia, mas eu sei que infelizmente não é todo mundo que tem esse acesso. Sim. Mas pra gente, tipo, pra mim, foi muito fácil fazer terapia, porque pra eu Falava facilmente, né? Pra eu falar sobre, eu consigo colocar em palavras muito facilmente o que eu sinto, mas eu sei que isso não é uma coisa comum. Depois de terapia, inclusive na terapia eu descobri isso, que conversando com a minha terapeuta, ela falou, olha, eu falei assim, mas é só falar, tipo, isso. Ela falou, não, mas você tem essa facilidade. Uhum. Não, eu, como terapeuta, eu posso te dizer, as pessoas têm muita dificuldade. Muita dificuldade. Em pôr em palavras o sentimento, sabe? Uhum. E eu acho que aí, nesse caso, a gente pode ver de uma coisa legal que ele coloca ali, é escrever. Sabe? Que é a Sim. escrita terapêutica, que agora até tá meio hypado, né? Essa coisa Uhum. fazer o caderno terapêutico. E, gente, realmente funciona. Ajuda muito. Ajuda muito, sabe? Você organiza o que você tá sentindo e pensando. E disso que você traz, da facilidade de falar, o que é legal pensar também em relação ao filme, o filme chama As Vantagens de Ser Invisível. E ele era literalmente uma pessoa que... Eu não sei a que ponto a gente se expõe tanto nesse podcast, sabia? Falando de questões... Mas é porque eu trabalho com teatro. E teve uma vez que minha psicóloga fez um comparativo. Porque é isso, eu tenho dificuldade de falar de mim. Por ter essa questão de, não quero ser egoísta, não, enfim. E teve uma vez que ela fez um comparativo que eu fiquei assim, ó, que? Que ela falou assim, não é interessante você trabalhar com teatro e você tá em cima dos palcos e você não querer ser visto na sua vida. Tipo, você é uma pessoa que não quer ser vista. Nossa, que é isso, é as vantagens fecho, de ser... né? Então! Que dá um fechão. Só que aí, minha cabeça fez BUM! Porque e é as vantagens de ser invisível. Quando você não se olha, porque ser invisível pra quem? Você pode ser invisível pros outros e ser invisível pra você mesmo. Porque você pode decidir não se olhar. Então é legal como também o nome do filme brinca com isso. E como no caso dele, ele usa a escrita pra se perceber, se reconhecer, se identificar, se entender. Sente, Exatamente. com certeza. E aí a gente pode pensar sobre a relação que tem da aparência, né? De que tá tudo bem, Uhum. sabe? A gente nem sempre a gente olhar pra alguém e pensar que a pessoa tá ali perfumando que ela tá bem mesmo, Exato. né? E aí... quando, às vezes ela diz que tá bem, ela tá bem mesmo. E manter essa aparência, ela consome muito mais do que você de você chegar na pessoa e dialogar. Vamos sentar e conversar, não tô legal, não tô me sentindo bem, isso aqui tá pesando pra mim. Eu sei, gente, que não é todo mundo que tem essa abertura também pra fazer isso em todos os lugares, né? Você não vai poder chegar no seu trabalho e falar isso, porque você pode ser demitido. Exato. A gente sabe que são várias... realidades. Várias realidades, mas assim, dentro daquilo que você pode fazer, faça, dentro daqueles limites que você pode falar, olha, até aqui deu, daqui eu não vou conseguir. Daqui eu vou precisar delegar, daqui eu vou precisar falar para essa pessoa que não dá mais. Aqui você tá passando do ponto para mim, e esse é o meu ponto. Porque assim, gente, eu vi uma coisa que é tipo assim, existem pessoas maldosas. Existem pessoas maldosas. A gente acha que porque a gente não pensa assim, não, mas essa pessoa não vai se aproveitar de mim. Ela vai. Ela vai, ela pode. E mesmo que você não pense que você faria isso, mas eu não faria isso com ela. Mas ela faria isso com você, querido. Exato. Então, tipo assim, a gente precisa pensar que se a gente não põe um limite, e inclusive é a frase do filme, que é a frase mais conhecida desse filme e do livro, que é: você aceita o amor que você acha que merece. Sim. Então, aí a gente pode trazer para vários pontos da vida, né? Não só do amor. Que entra num contexto de que ela tá aceitando um cara que é um lixo, né? Ele é tóxico. E aí, por que ela tá aceitando isso? Tá aceitando isso porque é o que ela acha que ela merece. Sim, né? é como ela se enxerga, Como ela se enxerga, no caso do filme. Mas a gente pode trazer isso para várias coisas da nossa vida, sabe? A gente tá aceitando aquilo, as pessoas tratam a gente do jeito que a gente permite. Ninguém chega já
jogando tudo nas suas costas. Sim, Isso é é trabalho de gradativo. formiguinha. A pessoa vai fazendo isso. Ela vai te deixando sobrecarregado aos poucos, sabe. É igual ou uma pessoa, eu tô falando aqui, dando um exemplo de uma pessoa de fora, mas às vezes você mesmo. Aqui nesse ponto eu tô falando de alguém, né, mas a gente pode entrar num ponto aqui também que, pra você enxergar o que você tá fazendo com você, sabe, Uhum. o tanto de coisa que você tá sobrecarregando a si mesma e pensar: "Será que eu já não tô fazendo muito? Será que eu não tô passando de todos os limites do que eu podia fazer? Eu não tô querendo carregar tudo sozinha?" Porque não é do dia você não começa a fazer tudo sozinha de um dia para o outro. Você começa a se sobrecarregar aos poucos, Sim. sabe? De começar a dormir mal, de não priorizar, fazer um exercício físico, isso nem entrando no mérito de academia, porque, né, eu sei que não é todo mundo que tem condições para isso, mas, Com o sabe, dar uma tempo, né. corrida no parque, dar uma corri andar em volta do quarteirão aí de onde você mora, sabe, se movimentar, ler um É, e livro. de transformar tudo, porque acho que uma das coisas mais tristes da vida mesmo é a gente viver dessa forma automática, né. A gente acaba se sobrecarregando e é sempre a primeira coisa que é anulada é a gente deixando de fazer o que gosta de fazer. Ai, Porque a sim. gente se ocupa com o trabalho e quando não tá no trabalho precisa descansar. E ainda assim não descansa direito. Porque, enfim, aí entra para milhares de outras vertentes, como higiene de sono e outras coisas, tempo de tela que atrapalha a nossa vida, enfim. Não é sobre isso que eu tô querendo dizer. Mas sim sobre, tá, e o que que você faz no meio disso que é por você mesmo, sabe? Seja ato simples mesmo. E são sempre as primeiras coisas que a gente anula. É a primeira coisa que a gente deixa de fazer é por Sim, nós, exato. sabe. E aí entra no que você falou do tipo: "Será que eu tô sendo egoísta?" Mas assim, se fosse para o outro, você já teria feito, Sim, se sabe. desdobrado, Se encaixado ali desdobrava. um tempo para poder fazer. E a gente ficar mostrando que tá forte, que tá bem o tempo todo, é mesmo É cansativo. cansativo. E é um cansaço que a gente fez umas pesquisas aqui, e é uma coisa que não é uma, assim, vozes da cabeça, não é que a gente pensa: "Nossa, mas será que sou só eu?" Não, Uhum. gente, tem uma galera, assim, ó, tem uma pesquisa que saiu no New Times que de 2024, 64% dos terapeutas no Reino Unido viram o aumento de clientes por estresse crônico, ansiedade e preocupação constante. Então, 64% dos terapeutas relataram que teve um aumento considerável de pessoas buscando terapia por causa desses pontuais problemas. Uhum. Então, não é uma coisa. Gente, 64% num país é muita Mano, coisa. mais da metade da população. E aqui tem uma outra pesquisa que a gente trouxe, um outro dado, que é do The Times. Ele foi publicado no dia 11 de maio de 2025, e ele diz o seguinte: burnout é um problema generalizado. Até 85% dos trabalhadores relatam sintomas de exaustão mental e física, sendo a maioria deles os jovens de 25 a 34 anos que são os mais afetados. Então, é tipo a nossa faixa etária. A gente tá Nesses surtando. 85% surtando por causa de burnout e sobrecarga. E é bizarro pensar que 25 anos ali, né, a grande maioria são pessoas que estão começando, né? Óbvio que às vezes já tem um tempo de trabalho, mas são pessoas novas no mercado de trabalho. Nossa, Porque, muito. assim, eu pelo menos acreditava que burnoutado estaria pessoas mais velhas, sabe? Porque já está há muito tempo no mercado de trabalho. Mas eu acho que isso também vem na questão de geração, de como toda essa mudança de mundo afeta a nossa geração, né? Então, é bizarro ver que, mano, de 25 a 34 anos são as pessoas que mais A nossa faixa sofrem com etária. burnout. E aí, assim, aí entra nesse tema que a gente tá falando de estar cansado de ser forte o tempo todo. Sim. Porque a gente tá segurando um BOzão aí de toda essa, eu acho que também essa demanda da tecnologia. É que. a- é, a, Posso? é a nossa é a primeira. Nós somos a primeira geração Aham. a lidar com esse
turbilhão de informações do mundo inteiro todo o tempo, e aí a gente essa comparação com todo mundo, Sim. literalmente todo mundo, Mas eu posso sabe? relatar uma coisa, eu não sei se você vai se de alguma forma isso afetou, porque eu comecei a trabalhar antes da tecnologia, do celular, do WhatsApp, e você Eu também. também. E antes, quando a gente tinha que suprir demandas de trabalho, essa comunicação em horário fora de trabalho era muito mais difícil. Eu trabalho numa agência de publicidade Ah, isso também. com certeza, também acho. Então, hoje o WhatsApp facilitou cliente, por exemplo, os clientes da agência, ou enfim, demandas da agência, surgem no horário de trabalho, durante a semana à noite, no final de semana. A gente atendia um cliente que é de outro país, então a gente marcava reunião 3 horas da manhã aqui para bater no horário comercial do outro país. Então, acho que a ferramenta de trabalho que eu mais odeio na vida é o WhatsApp, porque ele literalmente furou essa dinâmica de horário de trabalho, sabe? É, não Ele existe não mais. existe mais. E aí a nossa geração hoje vive com essa realidade e pensa em trabalho o tempo todo. O tempo todo a gente está engatilhado com isso. Sim, E o WhatsApp, né, as redes sociais no geral, ela traz essa sensação de de emergência, emergência, porque parece que a pessoa te mandou uma sabe? mensagem e você precisa responder. É uma urgência, aquele negócio piscando, sabe aquele monte de numerozinho lá para Aham, você. Parece que se você não zerar aquilo ali, você não vai estar bem. E sim. assim, vou lembrar vocês de uma coisa, vocês nunca vão zerar as Hum, tarefas de vocês, exato. sabe? As tarefas são como, sei lá, como roupa para lavar, como louça, É pra que ela sempre, nunca é vai, infinito, né, ela você nunca vai vai acabar, sabe? vai se renovando ali. Você vai estar parado e você vai lembrar de coisas que você tem para fazer. Uhum. Porque a gente tem coisas para fazer o tempo inteiro, então não adianta você querer, abraçar um mundo e falar: "Não, só vou tomar um café, eu só vou relaxar, eu só vou ler um livro, eu só vou fazer uma coisa que eu gosto muito a hora que eu zerar tudo". É, não vai zerar. Você não vai zerar. Então, assim, você vai ter que encaixar essas coisas dentro da sua rotina. Uhum. Porque para tornar mais justamente para dar essa leveza, sabe? Sim. Para não ficar esse peso, para você não ter mais essa necessidade de ficar mostrando para o mundo que você tá bem, porque a gente tem isso, de assim: "Não, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Isso vai não, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui". Só que aí, sabe, você tá assim, dormindo 3 horas por noite, Aham. se alimentando mal pra caramba, não fazendo um nada pra se exercitar, aí de repente tá doente. É, Aí você fala assim: "Gente, mas por que que eu tô doente?", porque sabe? e tem outro ponto também, que às vezes a gente tá mal, isso também vem de uma tendência minha. Ai, sei lá, tô mal em alguma situação da minha vida, relações. Eu tendia, né, a me sobrecarregar com o trabalho pra tentar suprir, sabe? Não dar atenção pra esse lado que não tá indo bem na vida. Então, não, vou focar no meu trabalho, Ah, e eu já trabalhar, e fiz isso. trabalhar, e Nossa, trabalhar. quem E nunca? aí vem mais ainda a sobrecarga, né? Porque você já tá na bad. Aí você se sobrecarrega com Pra coisas de você não trabalho. pensar numa coisa que já tá assim, dentro da sua cabeça Sim, 24 horas. Então aham, aí você só acumula, né? exato. Você acumula. Você faz o Você não sentido tá oposto, resolvendo, né? né? Você Aham. tá jogando pra baixo do tapete. Sim, E não aí tá encarando. você não olhar para o problema não vai fazer ele deixar de existir. Não, vai só agravar as coisas ali. Talvez não no momento, mas no depois. É, muito, assim, uma das coisas que ajuda muito, assim, quem tá passando por um momento de muito cansaço emocional e tá muito: "O que que eu faço?". O que ajudaria muito é fazer terapia, Sim, sabe. Quem pode, quem tem essa condição, é assim, gente, é um investimento, sim. sabe, é investir em você. Porque no começo, você não vai entender muito bem o que você tá fazendo lá. Parece só que você tá indo lá falar para uma outra pessoa, que aí você vai falar: "Naquela essa pessoa não tá nem aí para mim". Sim. Mas não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Aham. É você quando você a gente eu acho que isso até eu não sei se é Freud, agora eu não vou me lembrar, mas algum desses caras aí, que eu Uhum. não vou lembrar a citação Esses mocinhos. certa para poder falar, mas tipo assim, quando você fala em voz alta e você se ouve, é ali a terapia. Aham. Por quê? Você consegue entender o que está acontecendo com você, porque às vezes está só dentro da sua cabeça, Sim. ou às vezes aconteceu a situação
E aí o ato de você contar para outra pessoa, mas essa pessoa tem que, no caso do profissional, é uma pessoa totalmente imparcial, Aham. que tá ali com a escuta totalmente aberta e ativa para você. Então, a única coisa que ela quer é ouvir o que você tem para falar, Sim. sem esperar nada em troca. Aham. Então, é essa troca, justamente aí que tá a troca, porque aí Uhum. você vai falar e quando você ouve a situação, às vezes você mesmo já Sim. consegue chegar, tipo, nossa, mas eu acho que eu fui babaca. Ou É, eu acho que eu poderia ter feito de outra forma, mas aquilo ali foi o que eu podia entregar, sim. sabe? É, você vai se percebendo, né? Porque eu acho que vai na mesma linha do parar para escrever. É um momento que você para se analisar, né? Você para se abrir mesmo a ouvir, a escutar, a refletir, a pensar sobre o que você está sentindo e que no dia a dia a gente acaba não fazendo. E aí você apontou aqui para quem, né, tem a possibilidade de fazer terapia e para quem não tem, eu sei que varia muito de realidade para realidade, mas existe, né, pessoas na vida. Busque pessoas que talvez Na rede de possam te apoio, ouvir, né? né? Isso é o que o Charlie tem no filme, que ele Com os encontra a amigos, Sam né? e o Patrick, né? E os amigos acabam se tornando uma rede de apoio. A gente ouve muito falar sobre rede de apoio em assuntos variados, né? Mas na vida é legal a gente ter pessoas que a gente possa contar. E se abrir a essa percepção. E aí eu trago uma reflexão também que uma vez a Jojo trouxe num vídeo, que também me ajudou muito a interpretar coisas, que é as pessoas, tipo, você pode ter ali X amigos. Eles não vão ser. Todos eles vão ser amigos pra tudo. Você vai ter um amigo pra sair pra tomar um café e Ah, conversar sobre a sim, vida. eu Você vi, vai esse ter. vídeo é É icônico, é muito bom. icônico. E é isso. E isso me ajudou a entender muita coisa, porque também eu falo, mas tá, não quero conversar com tal amigo sobre isso. Então, entender também com qual pessoa você sente a vontade de conversar sobre X temas, né? Esse vídeo ela fala, né, sobre a gente não na infância, né, na adolescência, a gente acha que a gente tem um melhor amigo e esse melhor amigo ele É tem pra que ser tudo, tudo. né? Ah, ele tem que ser o cara da balada, ele tem que ser o amigo que vai querer acampar e o amigo. Aí ela fala que quando você vai ficando amadurecendo, Uhum. você descobre que os amigos eles têm nichos. Vai ter o Sim. amigo que vai ser só o amigo do rolê Aham. e vai ter o amigo que vai ser só um amigo para conversar. Sim. Vai ter um amigo que é só o amigo da corrida, que Você vai. Porque sabe? você é uma pessoa múltipla, né? A gente tende a achar que, né, na vida a gente vai encontrando pessoas de acordo com interesses. Com Isso é natural, a certeza. relação nasce de É o interesses. ambiente também, né? A Exato. neurociência fala que dentro do ambiente isso é real. A Aham. gente é o resultado das pessoas com quem a gente convive. Isso. E a Isso. gente habita ambientes e naturalmente a gente vai conhecer pessoas que têm interesse por aqueles ambientes. Mas às vezes em outros lugares elas vão ter interesses que não são comuns. E aí você vai para um outro lugar e essa pessoa para um outro lugar e aí você vai conhecer outra pessoa. Enfim. E isso vai criando uma rede de amigos, conhecidos, colegas. Mas é isso, é entender qual o papel da pessoa e o quanto você se sente confortável, porque também é legal É. respeitar isso, em contar com as pessoas para E as coisas. o quanto a pessoa está aberta para também Sim, ser essa rede de apoio para você, né? É exato. muito importante, gente, porque também você se sentir sozinho, solidão é diferente de solitude, né? Uhum. Então, você se sentir sozinho é muito ruim. Nossa, sim. É um sentimento de. Nossa, eu acho que eu tive isso. Acho que eu senti isso uma vez. Assim, mas assim, na carne, sabe? Aham. De ficar mal e falar, meu Deus. Ah, eu Sabe também. aquele. Sabe coisa de filme? Aconteceu comigo já. Sabe coisa de filme de você tá mal? Aconteceu uma grande merda Sim, e você tá muito mal, assim, escorrendo, você tá escorrendo na parede do sim, banheiro. escorregando. E aí você fala assim: eu preciso falar com alguém. E aí eu liguei para tipo assim, umas 10 pessoas E e ninguém ninguém me atendeu. atendeu. E eu fiquei, meu Deus, eu tô sozinha. Uhum. E aí me deu uma bad, sabe? Ai, pesado. Me deu uma bad, porque daí até levei isso pra terapia. Isso foi Aham. um momento assim que eu me vi realmente sozinha. E aí eu falei, agora é o momento que eu preciso olhar para as coisas, sabe? Aham. Olhar para mim e tirar força de dentro de mim, porque vai ter momentos que você realmente não vai ter ninguém, Sim. que as pessoas estão vivendo a vida delas.
E às sabe? vezes não é nem porque ela não se Não, importa. não é isso, né, eu já Sim. estava terapeutizado o suficiente para entender isso, que tipo, não é porque ninguém quis falar comigo, é só que cada um estava naquele momento, cada um estava fazendo alguma coisa que não deu para atender, né. Aham. Que normalmente eu sempre, tenho com quem falar e tal, naquele momento eu não tinha, só que foi bom para uma reflexão, uma autorreflexão, uma avaliação, Aham. autoavaliação comigo, sabe, do tipo: "Olha, não dá, eu não vou conseguir ser forte toda hora mesmo, Aham. eu tô mal agora, aí vou dar uma chorada aqui de uns 10 minutos e tomei um banho, fiquei bem, fui ler um livro, tipo, e passou. Uhum. Mas é aquele momento que eu precisava. Eu acho que a gente precisa desse momento também, porque você ficar fugindo disso, de se encontrar com você Você precisa mesmo, encarar, né. você ficar fugindo de se encontrar com você mesmo é barra, porque uma hora que vem com tudo, sabe? Aham. E aí entra, né, do segurar ficar segurando esses pratinhos aí, uma hora você vai ter que sentar, refletir, falar: "Olha, agora eu preciso ver o que eu vou fazer, e eu vou ter que falar com alguém, eu vou ter que olhar pra mim, eu vou precisar procurar uma terapia". Ou perceber como tá sendo a sua forma, quais são os comportamentos ou ações que você tá tendo que tá gerando esse tipo de condição pra você mesmo também, né, o que você tá permitindo ou deixando de permitir. Mas sim, eu acho que esse momento é bizarro, né, porque não é romantizar: "Ai, tirei aprendizado de momentos ruins", não é esse o lugar. Não, até porque pra gente exige uma coragem de você Sim. parar e se autoavaliar. Aham. Não é fácil olhar pra si não. Não é fácil, não é fácil mesmo. É doloroso, porque você enxerga um tanto de merda, um tanto de defeito, que você começa a ver que um monte de coisa que você estava reclamando no outro, na verdade é Uhum. seu, Sim. não é do outro, sabe. Uhum. E para quem não faz terapia, acha que terapia é só chegar lá e ficar falando, gente, na terapia você começa a enxergar que tem um monte de coisa que você fica apontando para o outro, e que daí você chega lá e fala para tua terapeuta, ela fala assim: "E você?" Ela vira para você e fala: "Mas e você? Sim. O que que você está fazendo? O que que você está fazendo em relação a isso? Qual foi a abertura que você deu para que isso acontecesse?" E aí você começa a falar: "Espera aí, então a culpa é minha tipo, é um Aham. olhar É, de você pensar assim: aqui tem coisa errada, mas eu tenho a minha parcela com nisso", certeza, você sabe? permitiu coisas, você proporcionou e é isso, é a parcela de culpa é uma relação, né, seja ela de trabalho, de romance, de família, de amizade, você não tá sozinho ali, então tem peso para os 2 lados, Tem, né. com certeza. Aqui, outro dado que a gente conseguiu obter aqui é sobre que, infelizmente, muita gente ainda vê a terapia como fraqueza. Ai, sim. Ainda tem um número, assim, considerável, né. Uhum. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 47% dos americanos acham que, fazer terapia é para quem tipo, não é forte, é fraco, uma Aham. pessoa é fraca. Então, assim, 47% Mano, é muita gente. Nos Estados Unidos nos ainda, que é um Estados caos. Unidos e que a ciência também é super avançada, né, Sim. então, tipo assim, é você refutar todo uma gama de pesquisa sobre saúde mental que já existe, e que lá é pautado por grandes cientistas, assim, Aham. que falam sobre isso, sabe. Sim. E 47% é muita Não, e gente. que se diz ser um país tão avançado, né, e ter um pensamento tão retrógrado de não posso cuidar Sim, do meu emocional. eu não sei, né, os mais novos eu acho que menos, mas as pessoas mais velhas elas têm mais essa versão, né. Mas Uhum. eu acho que porque todo um contexto, né, Sim. de tempo, né, que as pessoas não enxergavam dessa forma, que, se você, eh, vai no psiquiatra você é louco, ou se Aham. você procura terapia você tá com um problema e só você tem o problema, tipo, Sim. e hoje, ainda bem, todo mundo ressignificou isso, né. E aí eu penso assim, vou trazer uma pergunta para vocês, assim, refletirem aí. Quando você sentiu que ser forte não estava mais funcionando? Quando você parou, assim, e pensou: "Olha, eu ficar segurando, assim, esse BO aqui e sozinho não tá funcionando mais". Reflitam aí, sabe. E se tem alguém com quem você consegue compartilhar essa exaustão que você tá sentindo.
Se tiver, manda esse podcast pra essa pessoa. Já fazendo publi aqui. Sim. Agora a gente vai partir pro Pílula Artística, que é nossa etapa de indicações aqui do podcast. Para quem já ouviu o primeiro e o segundo episódio, sabe que a gente tem essas indicações no final do nosso programa, tá? E aí, Susan, você já pensou no que você quer indicar? Então, gente, pensando no tema, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler, comprei agora na Prime Day, chegou esses dias, que é o livro Sintomas, da Marcela Ceribelli, do podcast Bom Dia Óbvios. E fala exatamente sobre isso, mas fala sobre a parte de decepção amorosa e como lidar com isso. E também um outro dela, comprei os dois, né? Então eu tô lendo esse, mas o próximo que eu vou ler é o Aurora, que também é um livro dela, que é o Despertar da Mulher Exausta. E aí Ai, que fala um legal. pouco sobre isso, sabe? Aham. Esse da Aurora é mais voltado ainda para esse lado e traz vários De dados, sobrecarga e tudo mais. várias pesquisas sobre esse lado mais de ficar segurando tudo e não dar conta e não conseguir se abrir, sabe, para as pessoas Aham. e compartilhar. Acho legal e acho importante a leitura, tá, gente? Muito bom. Essas são suas indicações, então. Bom, a minha primeira indicação é um filme que se chama O Mínimo pra Viver. Ele tem na Netflix e é com a Lily Collin, que eu amo ela, declarando meu amor. É um filme que fala sobre distúrbio alimentar. Ele não tem necessariamente a ver com o tema, mas tem a ver com o tema, porque fala sobre isso, o que pode causar distúrbio alimentar em pessoas que sofrem com isso, e o porquê elas podem chegar, por que é tão difícil, às vezes, entender a causa. É muito interessante o filme. Ele se passa num local de apoio, e aí é interessante ver como eles têm os diálogos sobre comida e como isso chega em cada um dos personagens. Então, O Mínimo para Viver, na Netflix. E a minha segunda indicação é um livro que se chama Submerso, é um livro nacional de um escritor brasileiro que se chama Eduardo Silto. E é muito legal, ele é um romance adolescente de um menino também que vai para não é uma clínica de reabilitação, mas é uma clínica de reabilitação, e entender o porquê que ele tá naquele lugar, quais são os gatilhos e o que que ele guardou dentro de si, né, para chegar em momentos de sobrecarga. Então também fica uma indicação de leitura aí para vocês. Eu vou indicar o mesmo livro, não sei se eu indiquei esse livro no outro podcast, mas eu vou indicar ele de novo, porque eu acho que tem tudo a ver com a temática. Vai que alguém não ouviu o outro programa. É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é o tema da pesquisa dela e desse livro dela, que também é um dos livros que eu tô lendo, que é Vulnerabilidade, Vergonha, Autocompaixão e Força Emocional. Ela fala sobre isso e é tema de pesquisa, é uma pesquisa dela de mestrado e doutorado. Ela é muito assim, nossa, a pesquisa central dela é vulnerabilidade, justamente, né? E aí ela fala sobre a gente olhar para esse lado. Então tem uma citação dela que fala assim: a vulnerabilidade soa como verdade e parece coragem. E verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. Uau. Então, tipo, ela fala muito sobre isso. Esse livro é incrível, assim. Eu já li, eu tô lendo ele agora na íntegra, mas eu já vi vários trechos sobre essa pesquisa dela, já ouvi várias coisas e é muito bom. Então, para dentro do tema, e também é um livro que vai fazer bastante sentido. Legal, são boas indicações, hein, pessoal? Então vocês têm 4 livros aí para ler, um filme para assistir. E dentro dessa pesquisa, eu lembrei que dentro dessa pesquisa, inclusive do livro dela, ela fala sobre essa coisa do tá cansado de ser forte o tempo todo, que a autocompaixão, ela meio que ajuda a você ficar melhor. Que é você, autocompaixão no sentido de você falar, nossa, realmente tá pesado. Olhar para si com carinho, né, com atenção. Realmente tá pesado, realmente eu vou dar uma maneirada se eu conseguir, se não é uma coisa que eu preciso trabalhar, sei lá, 1000 horas, porque senão não vou conseguir viver, tudo bem, né? Não tem o que você fazer, mas assim, se é coisas que você consegue escolher, é um olhar para si mesmo, porque às vezes a gente olha pro outro e fala, nossa, o outro, né? Mas a gente não faz isso com a gente. Não faz. E só esse olhar de autocompaixão com a gente já ameniza. Já ajuda bastante. E isso não é, assim, achismo, isso é pesquisa. Isso tá lá no livro, ela é um central da pesquisa dela. Então, olhar um pouco para si e falar, não, calma aí, você não precisa dar conta disso tudo, vai com calma, as coisas vão dar certo.
E se eu não entregar tudo hoje, amanhã eu entrego, sabe? Aham. E tá tudo bem. Pessoal, então esse foi o nosso programa de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Sim. E se você chegou até aqui, que emoji eles podem comentar, Susan? Olha, a gente decidiu pelo emoji daquele com a boquinha bocejando, assim. O emojizinho bocejando não quer dizer que vocês ficaram com sono ouvindo o podcast, quer dizer que é a sobrecarga de correria da vida. É só pra dizer que tá cansado. Exato. E pessoal, não esqueça, se você tá ouvindo pelo Spotify, avaliar aqui o nosso programa, porque é muito importante pra gente, pra ajudar a chegar em mais pessoas. Deixa aqui seu comentário, o que você quer conversar com a gente sobre esse tema, ou outros temas que vocês queiram conversar pra gente dialogar, e siga o nosso perfil no Spotify. E se você estiver ouvindo pelo Instagram não, pelo YouTube, deixa seu like também, comenta aqui e compartilha, tanto no Spotify quanto no YouTube, esse programa para outras pessoas que possam gostar do que a gente está conversando aqui. Isso. Manda para quem você gosta, manda para as pessoas que você, sei lá, que você tem qualquer proximidade, Sim. que acha que vai se identificar, manda para elas. Exato. E coloca aí no banho, coloca lavando uma louça, fazendo várias coisas. Na sua rotina, no transporte público, caminhando, onde você você quiser estiver. ouvir. Então, é isso. Tchau.